Vamos agora passar para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 2 a 27. Marcos 9, de 2 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na NAA e acompanhe aí. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Nesse caso aqui, Elias era João Batista. 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então, Jesus perguntou: O que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e sai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu ordeno a você: saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor fale conosco nesta noite. Queremos entender bem o que está dizendo aqui nessa palavra, que nós possamos, Pai, colocar isso em prática. Porque é fundamental, Pai, que nós possamos crescer em fé. É fundamental que nós possamos olhar e ver a grandeza da sua glória. Ministra, Pai, nos nossos corações. Nós queremos, Pai, ser abençoados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria fazer um exercício de imaginação. Você já parou para pensar como seria a glória de Deus? Vamos fazer assim, né? Para facilitar a imaginação, é melhor que você feche seus olhos. Agora, pense, vai todo mundo de olho fechado. Você também que está aí na internet, feche seu olho agora e imagine. Como seria a glória de Deus? Que imagem você tem de Jesus glorificado? Como que você imagina o trono da glória do Senhor? Você tem alguma referência para isso? Imagine só. Vou falar como está lá em Isaías. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Olhando para Apocalipse, fala que era um trono branco, resplandecente. Né? Falando do texto que nós vimos hoje, um lugar onde a gente vê as coisas branquíssimas, brilhando. Voltando para Isaías, nós vemos os anjos de Deus sobrevoando. E também cantando glória. Glória, né? E louvando ao Senhor. Essa é a imagem. Olha que coisa linda. Você vê a glória de Deus. Já parou para você pensar nisso? Toda vez que eu fico olhando aquela mensagem ali de Isaías, né, capítulo 6, né, sempre tem aquela música do Ronquenoli, que aqui quem cantava era a Bíblica da Praça. Acho que era a Bíblica da Passa. Isso é do tempo do Daniel também. eu não sei se vocês lembram dessa música que era assim. Vejo... Deixa eu peguei o tom totalmente errado. Mas vamos lá. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram Rei, um Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Aí ele continua. Aqui certo que o Ronquenoli está falando mais de Apocalipse. E essa visão do trono é maravilhosa. Imagina você poder presenciar isso assim, na terra. A gente imaginou aqui com a força da nossa mente. Imagina você ver isso ao vivo e a cores. Foi o que aconteceu com 3 discípulos. Com Pedro, Tiago e João. Esses 3 que eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus, que sempre estavam mais ali, naqueles momentos mais importantes, esses 3 eles estavam ali. Eles tiveram uma oportunidade ímpar de ver a glória do Senhor com seus próprios
olhos. E é justamente o que esse texto aqui ele nos mostra. Certa vez, Jesus estava ali e subiu num alto monte para orar. Alguns falam que dependendo do lugar que tivesse, talvez fosse até o próprio Monte Hermon, né, que fica ao norte ali de Israel. Mas Jesus foi lá com os seus discípulos para orar. E quando ele foi, ele levou 3 dos discípulos, não levou todo mundo não, levou os 3. Chegaram lá em cima, olha só. Jesus estava ali orando, daqui a pouco eles viram Jesus brilhando. Ele, não somente as vestes de Jesus, mas o seu rosto brilhava. Num branco que não dava nem para imaginar. Tanto que Marcos dá aqui o detalhe, olha, era um branco que nenhum lavandeiro do mundo conseguia fazer, eram branquíssimas. Não somente as suas vestes, mas também o seu rosto. Se a gente vai pegar o texto paralelo, que está lá em Mateus, nós vamos ver que também o rosto de Jesus resplandecia. Então saía dele próprio um brilho. Quando nós olhamos para essa situação, a gente lembra de algumas situações que aconteceram no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Moisés tinha seu rosto resplandecendo, depois de ficar lá 40 dias na presença do Senhor, quando ele desce, seu rosto resplandecia, né, brilhava, por conta que ele ficou muito tempo ali na glória do Senhor. Ou mesmo a descrição de Daniel, quando ele fala do grande Deus, ele vai falar desse brilho, dessas coisas brancas, né? Sua roupa branca como a neve. Abre lá em Daniel capítulo 7, verso 10, olha só, capítulo 7, verso 9, que diz assim, Daniel 7, 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, os seus cabelos da sua cabeça eram como a lã pura, e o seu trono o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Olha só, uma visão também do glorificado. Sem contar em Apocalipse, que a gente vai ver lá o próprio Senhor também, como lá em Apocalipse 1, 14, a cabeça, que diz assim, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos dele eram como chamas de fogo. Eles estavam ali vendo uma coisa maravilhosa, Jesus brilhando, mostrando a sua glória. O brilho de Jesus era um brilho celestial, mostrava que Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava se manifestando plenamente para os seus discípulos, coisa que ele não tinha feito em momento nenhum em seu ministério, estava fazendo naquele momento, e somente 3 dos discípulos testemunharam aquele momento. Os outros 9 estavam em outro lugar, mas 3 puderam ver. Não é à toa que está escrito em Marcos, lembrando que o Evangelho de Marcos, provavelmente, é o registro das lembranças de Pedro. Por isso que está aqui nesse Evangelho. Apareceram juntamente 2 personagens muito importantes do Antigo Testamento. De um lado, Moisés, e de outro, Elias. Moisés, aquele que deu a lei. Elias, um profeta mais destacado pelas suas obras, né? Tão destacado. Os 2 ali estavam, lembrando que Elias nem sequer passou pela morte, né? Foi levado ao Senhor, o primeiro a ser arrebatado, ou talvez o segundo a ser arrebatado, né? Para ser mais exato, mas estava com o Senhor. E o legal desta visão toda é que imagina só,
Está Jesus brilhando, está Moisés de um lado, Elias do outro, e ali estão os discípulos olhando ali, eu fico imaginando na cara deles. Ver a glória de Deus não é uma coisa que nos dá admiração. A nossa reação primeira vai ser a de pavor e medo. No caso de Isaías, a gente vai ver isso, né? Ai, meu Deus. E aconteceu isso com os discípulos. E como que eles sabiam que quem estava ali era Moisés e Elias? É porque estava tendo um bate-papo entre Jesus, Moisés e Elias. Eles estavam conversando, provavelmente. Imagina só, um bate-papo celestial. Né? Um bate-papo celestial você presenciar. E a Bíblia, inclusive, ela fala do que eles estavam conversando. Lá em Lucas, capítulo 9, de 30 a 31, não precisa abrir, mas está lá. Eles estavam conversando a respeito da morte de Jesus, que estava próximo de se cumprir em Jerusalém. E em meio a esse bate-papo, provavelmente Pedro, Tiago e João escutaram um chamando o nome do outro. Oi, Jesus, oi, Moisés, tal, tudo lá. Lembrando que eles estão falando em português, né? Estão falando ali em aramaico ou hebraico, sei lá o que eles estão falando. Estão lá batendo um papo, e aí, tudo bem, quanto tempo? E ali estão falando sobre a missão e já profetizando aquilo que ia acontecer dali a pouco tempo. O negócio estava assim, Pedro é impressionante, né? Pedro ele não perdia uma oportunidade de ficar calado. Ele podia ficar quietinho, né? Mas ele tem hora assim, ele vendo lá, olha só, está Moisés, Elias e Jesus ali conversando. Pedro podia ficar de boa. O que ele faz? Abre a boca. Aí a Bíblia ainda fala com detalhes, né? Não sabia o que falar. Aí vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui uma tenda para você, uma para você, uma para você. Aí vocês ficam aqui com a gente. Né? E a Bíblia ainda fala assim, ele está falando isso, era uma bobeira que ele estava falando, porque não fazia sentido nenhum aquilo que ele estava falando, mas ele estava com muito medo, e ele queria falar alguma coisa, né? Estava todo mundo falando, por que ele não podia falar alguma coisa? Pedro sempre tinha isso, mas o mais importante é que aquela presença celestial, imagina, às vezes a gente fala assim, Deus falou comigo, estou sentindo a presença de Deus. Imagina a situação que estava acontecendo ali. Você está vendo o próprio Jesus manifestando a glória. Você está vendo ali pessoas que estavam com Deus, que estavam ali falando. Imagina toda a situação e aquilo que você estava sentindo. É como se você estivesse literalmente no céu. Era como se fosse isso. Era o que eles estavam fazendo. E ainda aconteceu uma coisa maravilhosa. A Bíblia fala que desceu uma nuvem. No Antigo Testamento, quando a gente vê uma nuvem, o que ela significa? Presença de Deus. Por exemplo, quando foi inaugurado o templo, uma nuvem encheu o templo, a ponto das levitas nem conseguirem ficar lá e saíram, porque estava cheio da glória de Deus. Naquele momento também, quando eles estavam ali, desceu uma nuvem, envolveu todo mundo, mostrando a glória de Deus, esse símbolo forte da glória de Deus, e eles escutam a voz de Deus. Nesse momento, os discípulos, eles vão escutar a voz de Deus. Que coisa fantástica! Porque até então, a gente não vê Deus falando diretamente com os discípulos, a gente vê Deus falando com Jesus. Mas nesse momento, daquela nuvem maravilhosa, Deus vai falar para os discípulos. E vai falar o quê? Este é meu filho amado. Escutem o que ele diz. Eles estão escutando diretamente a voz do Senhor. Coisa fantástica. Jesus se manifestando. Eles viram e sentiram a glória de Deus. E depois ainda escutaram a voz do Senhor. Coisa que somente Moisés na Bíblia tinha passado por experiência parecida. Só Moisés.
Nenhum outro. E ali a gente está vendo os discípulos passando por isso. Não é à toa que são só os 3, né? Está ali os 3. E, assim, ao olhar para isso, eu fico assim, imaginando, o que aconteceria comigo se eu estivesse lá? Eu provavelmente ia morrer. Morrer. Aí ia querer estar lá do outro lado, né? Ia lá para fazer a parte com Moisés e com Elias. Mas é uma coisa assim que a gente não consegue imaginar. O que aqueles 3 homens viram naquela noite ali no Monte Hermon. A coisa foi tão fantástica que daqui a pouco a Bíblia fala que saiu a nuvem e eles só viram Jesus. Coisa fantástica. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, né, próprio Deus falando, este é meu Filho amado. O próprio Jesus, ele nunca fala que ele é Filho de Deus. Mas a gente vai ver outros falando que Jesus é o Filho de Deus. Lá em Marcos capítulo 1, verso 1, na introdução, vai falar que esse é o Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Lá no capítulo 1, verso 11, no batismo de Jesus, vai falar também que Jesus, vai ter uma voz do céu falando que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, lá em Marcos capítulo 5, verso 7. Na transfiguração, nós também vemos Deus falando que Jesus é o Filho de Deus. E até mesmo lá em Marcos 14, 61, os sacerdotes, ao acusarem Jesus, falam que ele estava falando que ele era Filho de Deus. O Evangelho de Marcos deixa claro que Jesus é o Filho de Deus e ele é cheio de toda a glória. Essa é a visão e a culminação, a prova que Jesus é Deus. Hoje nós estávamos falando um pouquinho sobre os testemunhos de Jeová e uma diferença cabal entre nós, os cristãos, e os testemunhos de Jeová é que os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. E aqui está uma prova que Jesus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, igual ao Senhor. Mesma substância, coeterno, né? Ele é também todo-poderoso. Desde a criação do mundo, desde antes da criação, ele já é, né? E vai estar até a eternidade futura. Jesus, ele é Deus. Você vai ver muita gente falando, não, Jesus é um profeta, Jesus era um grande mestre. Não, Jesus, ele é Deus. Isso é fundamental, essa é a nossa diferenciação, e isso nós temos que ter claro. Jesus é Deus. Não é à toa que nós oramos para Jesus, não clamamos para nenhum santo, para nenhum intermediário, não clamamos para anjos, clamamos diretamente para Jesus, né? Chamamos, tem aquela música, né, que clamamos o nome de Jesus, né? Clamamos para Deus em nome de Jesus, porque Ele é Deus. E nós temos que ter isso na nossa mente. Existiram até homens santos na terra, e aqui apareceram 2 pessoas que conseguiram fazer coisas impressionantes, como Moisés, Elias. Depois nós vamos ver cristãos também que fizeram coisas maravilhosas, mas só existe um Deus que saiu realmente lá da eternidade e se encarnou, que viveu e morreu por nós. Quem é este? Jesus. E os discípulos tiveram a oportunidade de ver toda essa glória, de sentir a glória de Deus através daquela nuvem, de ouvir a Deus. Terminado aquele momento, eles vão descer. Na descida, Jesus ele vai fazer uma advertência para eles. Olha, o que vocês viram aqui, não é para sair falando para todo mundo, não. Nem é para falar para os outros 9. Vocês viram e boca fechada. Vocês vão falar só disso, só depois que eu ressuscitar. A Bíblia fala que os 3, eles cumpriram a ordem do mestre. Eles não falaram nada para ninguém. Mas só que ficaram na dúvida. Ué, que é esse negócio de ressuscitar? Né? Como é esse treco aí de ressuscitar? Irmãos,
eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um cristão de verdade, você é um doido. Maluco. Piradinho. 3 parafusos a menos na mente. Porque quer uma coisa mais doida do que você crer que você vai morrer, vai se decompor, e daqui a pouco, em um determinado momento, você vai ressuscitar, e a sua ressurreição vai ser corpórea. Você vai receber um novo corpo para passar a eternidade. Aí é corpo físico, tá? Não é meia boca, não, é corpo físico. Você crê nisso? Olha só, eu quero dizer, se você crê, você é um maluco. Porque é loucura para os homens crerem na ressurreição. A ressurreição, para aqueles que estão fora do cristianismo, é loucura, não dá para entender. Mas ela é uma coisa clara para a gente, e a gente já viu acontecendo através de Jesus, e isso vai acontecer também conosco. E é uma coisa que era difícil de entender até mesmo para os discípulos. Os discípulos, quando Jesus estava falando que ele ia ressuscitar, eles tinham dificuldade de entender, porque não é uma coisa simples. É uma coisa que tem que dar um grande salto de fé. Não é à toa que quando Paulo vai falar lá para falar sobre a questão da conversão, ele fala assim, que se você confessar com a sua boca e crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você não tem que crer que Jesus é Deus. Você tem que crer que Ele ressuscitou. Ressuscitou. É o começo para a fé, a ressurreição. E é duro de entender a ressurreição. Né? É difícil de entender, se é que a gente entende, né? Mas essa é a nossa esperança. É tão duro de entender que a gente vai ressuscitar, que boa parte das nossas igrejas evangélicas valorizam muito as bênçãos, né, e na terra. E deixam meio que de lado as bênçãos futuras, porque não entendem ainda em plenitude o que é a ressurreição. E os discípulos também não entendiam. Eles não entendiam e eles viam, eles não entendiam, tanto que, a gente vai falar quando terminar o livro de Marcos, eles só vão crer na ressurreição quando vem Jesus Cristo ressuscitado. E uns só vão crer quando pegam Jesus, quando Jesus aparece. Toca aqui, ó, vê se eu morri ou não. Ó, você está achando que eu sou um fantasma? Olha aqui, ó, coloca aqui o dedo aqui, ó, do meu lado, aonde que está a ferida lá da lança. É difícil, mas nós temos que crer na ressurreição. Nós somos os loucos do mundo. Nós cremos sim na ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amém. Por isso, nós cremos nessa ressurreição. E os discípulos não entendiam muito bem isso. O que eles foram lá? Aí foram lá perguntar para Jesus. Ô Jesus, mas como que é esse negócio aí? A Bíblia fala que vai ter que vir Elias. Uma profecia que era muito famosa e muito importante para os judeus daquele tempo era uma profecia de Malaquias. O livro que a gente falou bastante, teve uma série sobre Malaquias. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre Malaquias, é só procurar lá no nosso canal do YouTube, que tem lá uma série. Eu preguei sobre todo o livro de Malaquias e falamos bastante sobre essa profecia da vinda de Elias. E é fundamental ali, né, essa vinda de Elias. Eles não tinham entendido, eles foram perguntar para Jesus, e Jesus falou assim, não, é fundamental. Elias já veio, Elias era João Batista. Estava claro, aquele que viria preparar os caminhos, que está lá em Isaías, já veio. Está lá, é João Batista. E eles fizeram o que quiseram com Jesus, João Batista, tanto que João Batista foi decapitado. Coisa horrível. E eles iriam agora, o próximo a morrer seria Jesus. Ele seria desprezado e ele teria que sofrer. Aquele que tinha acabado de manifestar toda a glória, ele está prevendo
eu tenho que sofrer. Isso é uma outra coisa que é difícil para as pessoas entenderem, inclusive para os primeiros cristãos, e que é conciliar o Deus da glória, Jesus tem toda a glória, acabamos de ver. Com o outro lado, nós temos o sofrimento, o servo sofredor de Isaías 53. Vocês perceberam que eu estou falando muito de Isaías, né? Porque tem tudo a ver com Isaías o que a gente está falando hoje. Isaías 53, servo sofredor. Mas isso, apesar de parecer que não é reconciliável, que são antíteses, né, que são coisas opostas, na realidade, elas se unem plenamente em Jesus. Jesus é o Deus eterno, que se fez homem, viveu por nós, né? Tanto que a gente fala que ele estava em glória e depois ele passa um período de humilhação, onde ele vive, sofre, para depois recuperar a sua glória novamente. Isso se une plenamente em Jesus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Nele habita em plenitude toda a divindade. Né? Eu citei errado o versículo, mas ele é o Deus visível. Se você quer ver a Deus, você tem que ver a Jesus. Ele é Deus em glória e o servo sofredor. Tudo unido. Isso é fundamental para que nós possamos alcançar a glória e passar a eternidade com Deus. Porque, de acordo com as regras de Deus, o pecado, ele merece a morte. Como que você redime pecado? Somente através da morte. E Jesus, ele vem pagar o escrito de dívida para que nós possamos passar a eternidade com ele. Ele sai da glória para ser o servo sofredor e pagar a nossa dívida. Isso é manifestação de amor. Isso é uma coisa que é praticamente assim, não dá para expressar somente com palavras aquilo que Deus fez por nós. Tudo por conta que Ele nos ama. Ele ama a cada um de vocês. Porque a morte de Jesus, aconteceu uma vez só e para sempre. E alcança a todos nós. Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus é Deus e é o servo sofredor. Tudo unido. Os discípulos entenderam? Não. Não entenderam nadinha que estava falando. Jesus falava, eles entendiam. E eu tenho dúvida, assim, eu vou falar a verdade. Que se eu estivesse no lugar dos discípulos, eu não sei se eu ia ser muito diferente. Mas eles não entenderam. Né? Tanto que Jesus vai falar várias vezes que ele vai ressuscitar, vai morrer, vai ressuscitar, os discípulos não vão entender nada. Mas Jesus já estava anunciando a sua morte. Aquilo que viria a acontecer meses após, já estava muito claro, era plano de Deus. E aí, olha só o que estava acontecendo. Os discípulos, eles estavam lá na glória, com Jesus, vendo Elias, Moisés, o negócio estava muito legal. Né? Se fosse lá, né, nos irmãos pentecostais, os caras já estavam lá pulando e tal. Daqui a pouco, né, eles estão descendo do morro. Né? Estão ali batendo papo com Jesus que não estão entendendo nada, né? Aí Jesus está explicando, e aí eles chegam no sopé. Aí quando eles, olha lá, eles estão lá na bênção, na glória, um negócio legal. Aí quando eles chegam lá no chão de fábrica, como que está o negócio? Uma confusão danada. Eu fico imaginando Jesus chegando lá e está tendo uma discussão. Os mestres da lei estão discutindo com os discípulos. E uma multidão, o negócio estava lá pegando. O negócio estava tão complicado que Jesus estava chegando. A galera já vem correndo para Jesus. Para falar, ô Jesus, ainda bem que você chegou, mestre. Era você que estava esperando. Porque o negócio aqui está complicado. Aí diz, opa, calma aí galera, vamos lá. Me explica o que está acontecendo aqui. Aí um homem levanta assim, não sabe o que é? É que eu trouxe aqui meu filho, né, que tem lá um problema com uma doença, um demônio,
que sempre pega, e ele cai e cai. Inclusive, a descrição ali parece que o menino tinha epilepsia, a forma, né, que está descrita ali. Mas é legal como eles falam ali. Eu trouxe aqui para os seus discípulos, para eles curarem, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O menino está do mesmo jeito. E ali estavam discutindo, e a confusão acontecendo. Nossa, olha só que coisa louca, né? Parece a nossa vida. Tem hora que a gente parece que está na glória. Quando a gente sai ali, vai lá para a vida real, como que está? Tudo na confusão. Você já sentiu situações como essa? Você está na igreja, nossa, né? Está lá louvando ao Senhor, bênção, tal. Sai daqui, confusão. Mundão é complicado, né? E os discípulos passaram disso. Os 3 que estavam lá, eles viram isso, a glória e a confusão. A diferença do que é estar com Deus e a realidade do mundo. Nós, como cristãos, nós vivemos nessas duas realidades. Nós vemos a glória de Deus, como nós estamos reunidos aqui. A Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará. Então, Jesus está aqui conosco. Tem até aquela música que a gente canta, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, né? Então eu vejo a glória do Senhor. Parecido com o que aconteceu lá com os discípulos, aqui onde nós estamos. Jesus está aqui. Aqui há a presença de Deus. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Sim, está aqui. Só que quando a gente sai daqui, o que a gente vê? É o mundão. E o mundão está na confusão. Né? Às vezes a gente chega assim, é muito interessante, que parece a nossa vida. E aí Jesus vendo lá, aquela confusão doida lá, galera, peraí, me explica, aí estão explicando ali para Jesus, né? E os discípulos, a gente tem que lembrar que Jesus já tinha treinado os 12, eles estavam acostumados a expulsar demônios, né? E curar pessoas. Eu quero sempre falar para você, se você duvida que existem demônios, né, uma hora você vai entender direitinho que eles realmente existem. Demônios existem. Né? Não dá para negar isso, a gente tem que... é muito comum na nossa vida cristã que a gente acabe lidando com pessoas que estejam endemoniadas. E aí, qual que é a nossa função quando a gente vê uma pessoa que está ali numa situação meio complicada, endemoniada? O que você faz? Você não vai, eu tenho certeza que você não falou. Sai correndo e nem liga para o pastor, né? Você não falou isso. Você falou assim, não, pode deixar que eu vou lá. Mas você vai ver, aguarda até o final dessa pregação, que você vai ver que você pode ficar lá, tá? Você não precisa sair correndo, não. Né? Mas isso é importante, porque sempre é uma coisa muito normal. Aí você fala assim, nossa, normal, pastor? É normal. Na nossa vida cristã, a gente lida com situações como essa, muito parecida com o que aconteceu aqui com esse rapaz. Ainda mais, hoje a gente ainda consegue fazer a separação, que é doença, o que não é, oração, isso é uma coisa legal. Mas assim, vamos voltar aqui para a questão do texto. E o pai explica tudo o que estava acontecendo ali. E aí, uma coisa que Jesus ele olha para os seus discípulos, né, olha para todo mundo que estava lá e fala assim, ô geração incrédula. Os discípulos já sabiam, já tinham sido treinados por Jesus. Né? E ainda assim eles estavam ali mostrando uma falta de fé. Olha só no Marcos 9,19, ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Ele dá, assim, faz mais geral, né? Dá para falar assim, dá aquela brigada, né? Geral ali. Aí Jesus fala assim, tá bom, calma aí. Só que ele não só fala, ele vai resolver a situação. Pega o menino, traga até a mim.
A Bíblia fala que quando estava chegando o menino, naquele mesmo momento o menino teve um ataque muito forte ao ser colocado à frente de Jesus. E ali acontece uma coisa fantástica, assim. E esse diálogo foi registrado em detalhes por Marcos, porque ele nos ensina muito. Jesus fala assim, então olha só, pensa a cena. O pai está trazendo o menino, na hora que chega perto, o menino cai. Começa a se debater, ranger, babar, né? Espumar. E está aqui, então o pai está aqui segurando. Né? Então é essa a situação. Aí Jesus pergunta, desde quando que acontece esse negócio aí? Olha, desde que ele é pequeno, esse demônio sempre aparece aqui nele, aí já jogou ele no fogo, na água, sempre está querendo machucá-lo, e ele está aqui segurando. Né? Ou o menino estava no chão, porque normalmente a ideia para que a pessoa não se machuque, você sempre está ali, segurando, fazendo alguma coisa. E aí ele faz uma pergunta assim, fantástica, né? Depois de contar. Ele fala assim, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Tenha compaixão de nós. Olha que oração legal. Ele ora ali, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de nós, porque ali não era só um menino, era a família. A gente sabe que quando tem uma pessoa doente na família, quem fica doente é a família inteira. Quantas vezes a gente não está passando ali por dificuldades de doença? Isso inclusive, é importante para a gente, como igreja, saber que às vezes você tem uma pessoa doente, às vezes a pessoa que está doente não é nem pessoa da nossa igreja, mas a família toda sofre muito. E tem doenças em especial que são mais cruéis, que são doenças de longa duração, como câncer, por exemplo. É difícil, né, você ver a pessoa lá, semana após semana. Estava escutando uma colega de trabalho que também está passando por um problema lá de câncer e tal, e ela contando, né, fazia quimioterapia, falou que faz a quimioterapia, aquela semana fica destruída. Depois melhora, depois fica legal. Mas na semana que faz, ali nos dias, né, assim, não sei quanto tempo que ela falou o tempo lá, mas eu não lembro direito, mas assim, fica suado, né, mal. E aqui fora toda aquela ansiedade, né? Ainda a gente tem muito isso na mente, apesar disso não ser tão realidade. Mas se você recebe um diagnóstico de câncer, qual que é a primeira reação que você pensa? Vou morrer. Vou morrer. E a gente sabe que hoje muitos cânceres eles são curados, né? Mas ainda assim a gente tem essa reação. Então você tem a questão psicológica, aí você recebe a notícia, aí você fala para os seus familiares, aí fala assim, seus familiares vão falar assim, ih, vai morrer. Aí, então fica todo mundo já em luto com a pessoa viva. É dureza, né? Então, a doença, a gente tem que entender, né, que a doença, quem fica doente é a família, né? Então, o suporte à família, às vezes, é importante, né? Mesmo que a pessoa doente não seja da nossa igreja. É importante a gente ter isso em mente. Mas aí, voltando para o pai aqui. O pai está ali naquela situação, ele fala assim, nos ajude, tenha compaixão de nós, né? A situação aqui está muito, muito complicada. Aí, Jesus responde assim, se o Senhor pode, né? Porque ele tinha falado com ele, né? Se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crer. E olha só, ele está lá. Aí o homem fala assim, num grito de misericórdia, eu creio. Olha, ele está falando com Jesus, eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Essa expressão é fantástica. Porque aquele homem, ele teve um entendimento profundo da realidade humana, naquele seu momento de desespero e angústia. Ele crê, mas ele sabe que a sua fé ela é limitada. Eu creio, Senhor, pero no mucho. Eu creio, mas não sei se eu creio, mas são tantos anos. Eu creio, mas tantas vezes, inclusive agora, eu acabei de mostrar para os seus discípulos aqui, os camaradas não deram jeito.
Eu estou trazendo aqui o menino para o Senhor e o negócio está acontecendo de novo. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Será que esse homem ele não representa a gente em tantas orações que a gente faz? Em quantas situações a gente está ali metido, que a gente tem uma situação complicadíssima. A gente ora assim, se perguntar, você tem fé? Tenho, mas dentro de nós ainda tem aquele pinguinho, né? Ou aquele pinguinho, ou aquele montão de incredulidade, ou que a gente precisa ainda crescer. Mas o legal desse homem aqui foi que ele reconheceu a sua pequenez, reconheceu que ele ainda precisava crescer. E Jesus, ao olhar aquilo, a fé e a humildade, ele faz, olha só o que o verso 25 diz, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, ou seja, ele está falando ali, um menino, olha a situação, Jesus está falando aqui, menino se debatendo, o pai segurando e a galera vindo. Na hora que veio tudo aquilo, Jesus diz assim, espírito imundo, né, espírito mudo e surdo, eu ordeno, saia. Imediatamente o que acontece, menino? Para, desmaia. Aí o pessoal, morreu. Sempre tem as línguas lá, em vez de ajudar, né, o pessoal ainda fala assim, matou o moleque, né, morreu. Né, aí Jesus, né, até porque a forma que saiu foi meio dramática, né, a Bíblia fala que ele gritou, se agitou e parou. Então foi um negócio, então tinha mesmo, a saída daquele demônio foi um negócio meio dramático ali. Mas depois Jesus pegou ele pela mão e o menino estava bem. Nunca mais ele teve aquilo, foi totalmente liberto pelo poder de Jesus. E ali nós vemos que nosso Deus, que Jesus, que era Deus, que nós vimos que era Deus, que Ele mostrou a sua glória, que haveria ainda de morrer para salvar. Ele já estava cuidando daquelas pessoas que estavam ali, inclusive libertando aquele menino e curando toda aquela família que estava sofrendo há tantos e tantos anos. Aleluias. E ali, acabou aquele momento, né? Todo mundo vai lá, vê o menino bem, os pais levam para casa, ficam só os discípulos com Jesus. Aí os discípulos falam assim, mestre, tem um negócio aqui que a gente não entendeu. A gente já tinha saído outras vezes para curar as pessoas e expulsar demônios. Deu tudo certo. Por que que com esse menino não deu certo? E aí Jesus, ele responde assim, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Aí a gente tem que entender um pouco melhor. Ele já tinha falado que eles eram uma geração incrédula. Então tinha a primeira coisa, estava faltando o quê? Fé. Fé. Segundo, que estava faltando, vida de oração. Porque aqui não está muito claro, não é oração ali. Porque, com certeza, eles tentaram ali expulsar o demônio, né? Mas talvez ali o problema era a vida de oração. E olha que eles estavam com Jesus, né? Fé e vida de oração. Por isso que eles não conseguiram expulsar. Tem algumas versões na Bíblia, a minha não tem, tá? Que vai falar que precisa também de jejum. Deixa eu já explicar para vocês. Os manuscritos mais antigos da Bíblia não têm a palavra jejum. E aí, dependendo de qual manuscrito a nossa Bíblia foi traduzida, então, se você pegar, por exemplo, a NVI, vai aparecer oração e jejum. Na NAA, na ARA, vai falar somente de oração. E boa parte, ou até a maioria das pessoas, dos especialistas, fala que esse jejum provavelmente foi incluído nos manuscritos. Então, o jejum não era
obrigação. Até porque os discípulos de Jesus, eles jejuavam? Não. Então não dá para pedir para eles jejum. Né? Então, para mim, faz todo sentido que não é necessário jejum. E aí tem uma coisa importante, tá, em relação ao movimento de batalha espiritual. A gente vê muito no movimento de batalha espiritual que você, para libertar pessoas, você tem que fazer o quê? Jejuar. Você já deve ter ouvido falar, principalmente se alguém vem de igreja assim, outras igrejas que tem muita questão da batalha espiritual, falam muito dessa questão. Jejuar para você poder. É necessário mesmo? Não, e aí tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Primeiro, libertar um demônio, uma pessoa que está endemoniada, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é um milagre. Os demônios, eles são mais poderosos do que o ser humano. Tanto que eles conseguem dominar um ser humano. Quando você está orando por uma pessoa para ela ser liberta, quem que garante que o demônio... Eu já falei isso aqui, e é sempre você tem que ter isso em mente. Você está orando, quem garante que o demônio não vem para cima de você? Quem garante? É o Espírito Santo, é Deus. Porque o demônio ele é mais poderoso do que a gente sempre. Os anjos são mais poderosos. E a libertação, ela depende da gente? Da nossa santidade? Não, ela depende de quem? De Deus. Por isso que nós temos que ter o quê? Fé. E também uma grande dose de oração. Olha a oração desse homem que a gente acabou de ver. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É por aí, irmãos. Então, se você ver uma pessoa numa situação que às vezes está lá, né, manifestou um demônio, o que você vai fazer? Orar por ela. Ora por ela você. Não precisa ligar para mim. Você pode ir lá, estende as suas mãos sobre ela, ordena, espírito imundo, sai em nome de Jesus. Sem bate-papo com o demônio, né? A lá universal. Né? Sem muito show. Você percebe como que Jesus tratava aqui? Tinha muita conversa, muito trabalho, né? Não. Palavra de autoridade, com fé, uma pessoa que está ali buscando sempre ao Senhor, é o que basta. Lembrando que não depende da gente, mas depende do Senhor. E aí, irmãos, acabou ali a confusão, e o rapaz o menino foi liberto, os discípulos receberam a sua lição, e a gente viu a coisa maravilhosa. Nesta pregação, já estou terminando, para a galera do louvor vir aqui para frente. Nós vimos aqui, nesta pregação, coisas fantásticas. Desde a glória de Deus, a sua promessa de que Ele iria morrer por nós. Mas a diferença entre estar no céu e estar na confusão da terra. E a gente viu que a fé e a oração, elas são fundamentais para que a gente possa resistir a esta confusão deste mundo que jaz no maligno. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. É muito bom saber que o Senhor Jesus é Deus. Ele já tinha manifestado a sua glória enquanto ele estava na terra. E hoje ele está na glória com o Senhor à destra do Pai. Podemos ver, Pai, com os olhos da fé, o Senhor no seu alto e sublime trono. É maravilhoso saber, Pai, que nós vamos passar a eternidade contigo. Mas enquanto não chegamos lá, nós ainda estamos em um mundo que vive em confusão. E por isso, Pai, nós queremos declarar como esse homem declarou. Nós cremos no Senhor, mas ajuda-nos na nossa falta de fé, para que nós possamos lutar contra aquilo que nós
temos que lutar aqui nessa vida. Nos dê sabedoria, Pai, que vem da sua palavra. Sabemos que a Bíblia é a luz para nós, que somos igreja, e que nós possamos ser a luz para o mundo. Nos ajude, Pai, para que nós possamos crescer a cada dia na fé. Nós te louvamos, Pai, e engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.